Olá, alunos da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ainda à questão das interferências relacionadas à globalização. Nós vimos na aula passada como que ela influencia e interfere nas questões relacionadas a transportes, comunicações e turismo. Nós vamos entrar um pouco agora na temática relacionada ao sistema financeiro. Nós vamos tentar aprender, compreender o que se trata o capital, o que se trata capital financeiro, capital especulativo, capital de produção, né? E nós vamos compreender um pouco sobre como que se organizou e como que se organiza essa estrutura de poder relacionada com o dinheiro e o fluxo de dinheiro existentes no mundo, né? No mais é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e qualquer coisa eu vou estar aqui à disposição para ajudar cada um de vocês. Vamos juntos então, firmes e fortes, para mais uma aula de geografia. Bom dia a todos. Nós vamos dar entrada num novo capítulo, num novo assunto, ainda sobre aquela temática envolvendo a questão da globalização, né? Só que assim, anteriormente nós chegamos a ver sobre a globalização, como que ela atua, principalmente na dinâmica do fluxo de comunicação, do fluxo de transportes, né, envolvendo questões como, por exemplo, o turismo, o desenvolvimento do turismo, das comunicações. Só que essa é apenas uma das vertentes que a globalização ela pode atuar. Nós vamos observar que a globalização ela vai atuando em vários setores das relações sociais, entre elas o setor financeiro, né? Vamos dizer como que hoje o fluxo de capitais, o sistema financeiro, ele sente os impactos envolvendo a globalização, né? Esse conteúdo aqui que vocês estão observando, né, o capítulo 29 do livro de vocês, né, na página, coincidentemente, página 29 também, ok? E aí vocês estão observando aqui, logo na imagem, né, vamos dizer assim, vocês estão observando uma engrenagem, né? Uma engrenagem com os símbolos das várias moedas existentes. Por exemplo, temos ali o dólar, temos o euro, temos o iene, temos a libra esterlina, todas elas juntas na mesma engrenagem, né? Se vocês observarem bem isso. Ou seja, significa que as moedas nacionais, os valores, né, nacionais, eles estão interligados. Hoje, a globalização ela fez essa interligação entre eles. E não é um processo recente, vamos dizendo logo e deixando isso bem claro. Não é um processo recente, é um processo antigo. Ou seja, não há impacto que afetando uma dessas moedas não deixe de afetar as outras, né? Vamos dizer, por exemplo, um exemplo mais clássico de como que isso aconteceu foi na questão da década de 1920, né? Quando houve a crise financeira de 1929, quando houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Nós já podemos perceber aí que o processo de interação dos mercados ele não resistiu a um processo, a uma situação adversa que aconteceu, por exemplo, na Bolsa Americana. Hoje é a mesma coisa, né? Nos dias de hoje tivemos uma grande crise em 2008 que também afetou o mercado financeiro, o sistema financeiro global, né? Por conta desse processo de interligação de economias. Ok? Vamos avançando aqui. Vamos observando alguns dos principais objetivos que vale a pena destacar em relação a essa unidade, a essa aula de hoje, ok? Por exemplo, nós vamos aqui diferenciar os conceitos do capital, né? Capital produtivo e capital especulativo, verificando o volume representado por essas modalidades da economia, né? Antes de mais nada, nós vamos tentar compreender o que é o capital, do que se trata o capital, né? Muito se fala, muito se foi teorizado em relação ao capital, mas é necessário compreender, pelo menos por alto, vamos dizer assim, do que se trata essa questão do capital, né? Um outro objetivo vai ser analisar a atuação mundial das principais instituições financeiras globais. E aqui nós vamos dar destaque
para o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que são as principais empresas que vão, instituições, na verdade, que vão regular a economia global, né, já nesse aspecto, nesse sentido da globalização, ok? Reconhecer as principais bolsas de valores do mundo atual, analisando o seu papel na economia globalizada, né? Nós vamos observar, por exemplo, quando a gente fala de economia globalizada, algumas bolsas de valores elas já vão ser levadas em consideração, como por exemplo, obviamente, a bolsa de valores de Nova York, né? E além de outras bolsas europeias, japonesas e até mesmo a bolsa de valores aqui do Brasil, né? A B3, né? A antiga Bovespa, hoje B3, ok? E por fim, contextualizar algumas das características marcantes da economia globalizada, como a existência dos paraísos fiscais e a tendência de endividamento externo das nações, a fim de compreender o melhor funcionamento dos fluxos financeiros internacionais. Nós vamos tentar compreender nessa aula e nas próximas, por que certas crises financeiras elas possuem um impacto maior do que outras mundo afora. Por exemplo, por que um problema com a China pode afetar seriamente a economia global? Por que um problema, por exemplo, em um país como a Grécia afetou significativamente a economia da União Europeia? E assim sucessivamente, ok? Aqui na página 30 do livro de vocês já podem observar que ele já entra de cara trazendo em conta dois contextos, dois conceitos essenciais para nós entendermos essa questão do que se trata o sistema financeiro globalizado, né? Para a gente compreender o que se trata, como funciona o sistema financeiro, nós temos que entender dois conceitos iniciais, que é o conceito de capital e o conceito de investimento, né? Como vocês podem observar aqui na página 30, logo de cara, o conceito de capital ele é bastante amplo, vamos dizer, ele é bastante extenso, vamos dizer. Ele pode ser relacionado a um fator de produção, aonde gera riqueza, né, onde gera renda, né? Ele pode ser representado, sintetizado basicamente na questão do dinheiro, né? E também pode-se utilizar o termo capital quando a gente fala de recursos que são utilizados para a produção de bens e serviços, né, destinados à venda ou às mercadorias, né? Em relação à divisão, vai existir o capital financeiro e o capital especulativo, né? O capital produtivo e o capital especulativo, que nós vamos ver mais adiante. E também o capital financeiro, que esse daí são as grandes ações vendidas nas bolsas de valores, né? São, vamos dizer, o valor de mercado englobado nesse sistema financeiro, ok? Se vocês forem, então, numa avaliação, numa atividade, questionados, né, vierem a ser questionados sobre o conceito de capital, vocês podem dizer tranquilamente que o conceito de capital ele é amplo e ele vai ter uma definição de acordo com a questão onde ele é empregado, né? De acordo com de acordo com o conceito com o contexto no qual ele vai ser inserido, ok? E aí nós vamos ver também a questão dos investimentos, do que se tratam. Os investimentos eles vão se relacionar a toda a aplicação de um recurso com o propósito de se obter lucro. Um exemplo clássico são aquelas pessoas que investem em ações na bolsa de valores, né? Hoje é muito comum você ver, por exemplo, nas redes sociais, várias propagandas de incentivo, né, às pessoas a ingressarem no mercado de ações, a comprarem ações na bolsa de valores. À medida que você compra uma ação, por exemplo, você compra uma ação da Oi, né, ou da Petrobras, você está começando a colocar recursos usando uma obtenção de lucro,
visando um rendimento futuro ou depende da sua circunstância, ou a curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo, mas a obtenção, vamos dizer, o objetivo sempre é o mesmo, que é a obtenção de lucro, ok? Observando aqui, vocês vão ver que em relação ao capital são os principais receptores e investidores estrangeiros. Os Estados Unidos é o principal investidor, né, e o principal receptor de investimentos. E aí, em relação ao segundo e ao quinto lugar, nós já temos algumas diferenças de receptores para investidores. Por exemplo, o top 5, além dos Estados Unidos, de países que mais recebem investimentos estrangeiros, nós vamos ter ali a China, a Rússia, Hong Kong, que é uma região semi-autônoma da China, e o Brasil. O Brasil ele vai ali nesse período também ser uma fonte interessante de investimento estrangeiro, né? Agora, em relação aos principais investidores, aqueles países que eles vão implicar na questão do investimento, vão injetar recursos em outros locais. Além dos Estados Unidos, nós vamos ter ali o Japão, a China, a Rússia e Hong Kong, ok? E Hong Kong, ok? E aí nós vamos avançando um pouquinho mais, vamos tentar compreender um pouco essa diferença básica do capital que nós vimos anteriormente, ok? Quando nós falamos aí de capital produtivo e capital especulativo, ok? Vamos ver a diferença de uma coisa para outra. Logo de cara, nós vamos ver o conceito do capital especulativo. O que se trata o capital especulativo? Basicamente, aqui dá uma definição sobre capital especulativo, sendo aquilo que só procura obter vantagens de uma determinada situação, não trazendo benefícios para a economia ou o setor em qual se acha investido. Encontra-se principalmente no mercado financeiro. Como assim, professor? Não entendi muita coisa. Vamos dizer que você vai começar a investir na Bolsa de Valores. E aí você ouve uma notícia de que vai favorecer o investimento que você vai comprar. Ou seja, você tem uma especulação sobre uma possível vantagem que você pode ter caso compre aquele percentual de ações. E você vai e compra. Ou seja, você foi orientado pela questão do capital especulativo, né? E aqui ele dá algumas situações, por exemplo, quando ele fala que muitos investidores particulares e instituições financeiras que atuam no mercado global tornaram-se especialistas nesse tipo de mercado de transação, elevando substancialmente o volume de dinheiro por eles movimentado. O mercado que engloba o capital especulativo em mercados futuros atingiu uma proporção 10 vezes maior que o PIB mundial de 2011. Né? Ou seja, é algo bastante rentável essa questão do capital especulativo e ao mesmo tempo bastante arriscada, porque por se tratar de uma especulação, muitas das vezes os resultados eles são imprevisíveis. Pode ser que de fato você consiga o resultado almejado, né? Mas pode ser que você não consiga, você tenha perdas significativas. Basicamente isso. A especulação é o que vai movimentar bastante o mercado financeiro mundial. E aí nós vamos então entrar para a questão do capital produtivo, né? O capital produtivo geralmente será um investimento que financia a produção de mercadorias e serviços, dinamizando a economia com consequente geração de empregos, propiciando maior arrecadação de impostos para o Estado, que podem ser revestidos em benefícios para a sociedade. Em outras palavras, o capital produtivo vai fortalecer a economia,
Vamos supor que o governo do Brasil ele comece a investir em infraestrutura, né? Ele comece a investir em obras de infraestrutura, em obras pautando a questão da saúde, pautando a questão da educação, né? E ele começa a investir para que essas obras elas possam ser realizadas, elas possam ser cumpridas, ok? Essa situação, esse emprego de capital, ele vai se encaixar tranquilamente na questão do capital produtivo, ok? Então, a diferença básica entre capital produtivo e capital especulativo é que o capital produtivo ele é algo mais visível, né? Ele é algo mais fático, vamos dizer assim, na questão da sua execução, enquanto que o capital especulativo ele vai se valer muito de notícias e de rumores, né? Basicamente para ele poder atuar, seja de forma positiva ou de forma negativa, ok? Vamos ter aí então um conceito também em relação aos paraísos fiscais. De modo geral, são países que utilizam práticas que reduzem ou até eliminam a tributação sobre a renda, ou seja, por exemplo, países que não cobram imposto de renda, né? Existem esses países e esses países eles são os principais destinos daquelas pessoas que não querem pagar o imposto relacionado à renda que eles possuem, né? E acabam então abrindo contas nessas regiões conhecidas como paraísos fiscais, né? Vamos dizer que em relação aos critérios de como conhecer, de como identificar um paraíso fiscal, não são regras uniformes, né? Vamos dizer que pelo fato de não ser regra, de não ter uma ligação, vamos dizer assim, alguns paraísos fiscais eles divergem muito de empresa para outra, né? Alguns paraísos fiscais para uma empresa são existentes, enquanto que para outra nem tanto assim, né? Aí nós vamos ter a questão da divisão desses paraísos fiscais, ok? Aqui vocês podem observar nessa imagem os paraísos fiscais existentes no mundo, e isso em 2011. Se vocês observarem bem, nós vamos ter aí várias regiões e as regiões mais densas nesse sentido são as regiões europeias e a região ali da América Central, né? Sobretudo as ilhas caribenhas ali no Mar das Antilhas, por exemplo, ilhas como a ilha de Dominica, a ilha de Santa Lúcia, a ilha de Granada, de São Cristóvão, entre outros, né? Nós vamos perceber aí que todas essas ilhas, todas essas regiões, elas são paraísos fiscais. Ou seja, se você fazer uma aplicação financeira e mandar os recursos para essas ilhas, o seu dinheiro ele vai permanecer intacto ali, ele não vai ser questionado, vamos dizer assim, ok? E aí vocês observam bem quais são as principais áreas de paraíso fiscal no mundo. Nós temos aí regiões da França, regiões da Inglaterra, obviamente os Estados Unidos, e vamos ter regiões ali meio que secundárias, né? Vamos dizer, temos região, por exemplo, de Hong Kong, região do Japão, no Uruguai, no México propriamente dito, e entre outros locais, ok? Vamos observando aqui um pouquinho mais adiante, vamos ver, além dessa questão, vamos dizer que positiva do paraíso fiscal, dos paraísos fiscais, vale salientar que não é apenas positiva a fama de um paraíso fiscal. Geralmente, os paraísos fiscais são muito utilizados para o crime de lavagem de dinheiro. Como assim, professor? Vamos dizer que um cidadão ele tinha que pagar tantos reais, né, milhares de reais, em impostos, principalmente imposto de renda. Porém, ele vai sonegar esse imposto, ele vai desviar esse dinheiro que era para o pagamento do seu imposto de renda, ele vai desviar para outras atividades.
né? Mas não aqui no Brasil, porque ele fatalmente poderia ser pego por conta dessa questão. Ele prefere criar uma, vamos dizer, uma nova empresa numa ilha daquelas conhecida como paraíso fiscal, né? E isso daí, vamos dizer, vai driblar toda a fiscalização realizada no território brasileiro, ok? Vamos observando aqui mais abaixo, nós vamos ver um dos elementos que fazem parte do sistema financeiro, do mercado financeiro, que são obviamente as bolsas de valores, né? As bolsas de valores, elas vão se caracterizar por serem espaços de referência no mercado internacional. Nelas são comercializados dois tipos de papéis que representam valores monetários, né? Nós vamos ter aí então mais uma diferença em relação a papéis de valores monetários. Nós vamos ter a diferença ali entre ações e entre títulos. As ações são documentos que correspondem a pequenas parcelas do capital social de uma empresa de capital aberto, né? Sociedade anônima, entre essas coisas. Isso é, vamos dizer que você conseguiu comprar uma ação do Google, né? O Google, que tem um valor de mercado gigantesco. Você conseguiu comprar uma ação da Google. Isso torna você, por mais que você olhe assim, nossa, mas que insignificante, isso vai tornar você um acionário, um proprietário da Google, já que, como ela lançou as ações no mercado de trabalho, as pessoas que as pessoas que compram essas ações, elas passam a ser proprietárias, entre aspas, de uma fração da empresa. E uma vez que elas continuarem a investir, vamos dizer que eles vão acabar sempre visando lucros, né, ou prejuízos, dependendo da valorização do movimento que essa empresa vai fazer no mercado de trabalho, né, no mercado de ações, ok? Às vezes uma ação ela pode estar altamente valorizada num dia, mas em outros geralmente ela tem uma queda vertiginosa. E isso torna um pouco o mercado de ações perigoso para quem está começando a investir, para quem deseja investir. Mas existem outros mecanismos também relacionados a essa questão do direito. Vimos aí a questão das ações e agora nós vamos ver um outro papel que é muito utilizado e muito comercializado também na questão das bolsas de valores, que são os títulos, né? Esses títulos, basicamente, eles são papéis relacionados a governos, a dívida de governos. Por exemplo, o título de dívida da empresa, dívida pública, né? Eles vão corresponder a promessas de pagamentos dadas por governos por intermédio de suas instituições. Por exemplo, o Brasil ele vende bastante, né, muitos títulos de dívida pública, que são assinados, que são autenticados pelo Banco Central ou pelo Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda, no caso hoje o Ministério da Economia. Qual é o sentido então do governo disponibilizar esses títulos de dívida pública? Vamos dizer assim, que você queira investir e você começa a comprar esses títulos, você começa a comprar esses papéis que estão sendo vendidos pelo governo, né? Como que vai funcionar? O governo então vai conseguir captar os recursos que ele precisa para pagar essas dívidas e uma vez pago, os lucros através desses títulos obtidos, eles vão retornar ao comprador original, né? Ele investe e acaba recebendo do governo os lucros por conta da melhoria, vamos dizer assim, do status financeiro, né, da dívida existente nos governos. Então, basicamente, em relação a ações e a títulos, nós vamos ter a diferença que a ação ela é mais de uma empresa particular, de uma empresa privada de capital aberto, né? Enquanto que o título ele sempre vai ter uma relação direta com o poder público, com a questão do executivo da região, no caso executivo municipal, ok? Ou estadual também, certo? Vamos observando aqui um pouco mais adiante, né?
nós vamos ver a questão das bolsas de valores, qual seria a importância dela, o porquê que uma bolsa de valores ela é importante hoje nesse sistema integrado de mercado financeiro, né? Ela é importante porque ela se torna importante, vamos dizer assim, dependendo do número de operações que ela vai acabar realizando, né? E assim, vamos dizer que em relação a essa questão, né, em relação à capitalização no mercado, a bolsa que mais consegue essa situação é a bolsa de Nova York, né? A bolsa de Nova York localizada ali na região de Wall Street, né? E assim, só essa região, vamos dizer que ela vai concentrar mais de 1/3 do mercado acionário global, ou seja, 1/3 de todas as ações existentes no mundo, elas têm uma participação, mesmo que pequena, dos Estados Unidos, ok? Observando aqui, ficou bem redundante, né? Mas nós vamos analisar a questão da capitalização das bolsas de valores, né? Vamos dizer que não é uma regra oficial, ela sempre vai acabar fazendo variações. E aí, se vocês observarem bem, as duas principais bolsas de valores, né, a NYSE e a Nasdaq, que é uma das principais bolsas de valores presentes nos Estados Unidos e no mundo também, elas vão concentrar o maior poder de capitalização em trilhões de dólares, né? A NYSE ela vai concentrar aproximadamente 20 milhões, enquanto que a Nasdaq vai concentrar, pelo menos naquela época, né, aproximadamente 7 trilhões e 200 mil, quase 200 mil, 7 trilhões e um pouco mais de 170 bilhões de dólares. Ok? E aí nós vamos observando que já temos algumas mudanças em relação à Bolsa de Valores e a relação com a Bolsa de Valores. O Brasil ele tentou se aproximar, obviamente, dos aliados ideológicos, né? Mas não era uma exceção à regra, vamos dizer assim, não era uma regra básica você também não saudar, vamos dizer assim, alguma liderança norte-coreana. Além das bolsas de valores de Nova York, nós vamos ter as outras bolsas, principalmente na região da Ásia, ali no Japão, na China, né? E principalmente nesses dois, no Japão e na China, onde boa parte do mercado financeiro mundial vai estar relacionada à ação dessas duas regiões, ok? Se vocês observarem bem, até então era assim, logo de cara, logo no início, era assim o funcionamento de uma bolsa de valores. Era aquele tumulto generalizado de pessoas se comunicando, tentando vender ou comprar ações, né? Hoje, vamos dizer que o intuito da bolsa de valores ela mudou significativamente. Com o avanço da globalização, os serviços online, vamos dizer, eles acabaram sendo bastante benéficos para o surgimento dessa vertente comercial de financiamento, ok? Vamos dizer, uma diversificação da sociedade, uma diversificação dos elementos da sociedade, ela sempre é benéfica, porque ela sempre vai chamar a atenção de outros investidores, ok? E assim, nós vamos observar mais adiante como que esse processo como que houve esse processo de transformação dessa situação que estava aqui nos anos 80 para essa situação mais confortável, vamos dizer assim, em relação à Bolsa de Nova York. A foto à direita é a Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, ok? Gente, basicamente, para começar, né, vamos dizer, em relação a essa questão da globalização, do sistema de globalização, basicamente essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, e no mais é isso, ok? Na próxima aula nós estaremos aí
para tirar dúvidas de vocês, e até mesmo nessa aula de hoje eu vou estar à disposição para tirar dúvidas e alguma outra queixa. Ok? Então, cuidem-se, fiquem bem, um forte abraço a todos e até a próxima aula.